O Brasil ficou em segundo lugar nos Jogos Mundiais Militares na Coreia do Sul, ficando atrás apenas da Rússia e superando potências como a China e os Estados Unidos. Essa foi a 6ª edição dos Jogos, que contou com a participação de 117 países e mais de 7 mil atletas. Para falar da participação brasileira nos Jogos Mundiais Militares, o estádio recebe o presidente da Comissão de Desportos da Marinha, o almirante Carlos Chagas. Muito obrigado pela sua participação aqui no estádio. Uma satisfação muito grande estar presente aqui na TV Brasil, no programa Estádio, e agradeço em nome da Marinha o convite para estar aqui presente. Antes da gente começar a nossa conversa, vamos assistir um pequeno balanço de como foi a participação do Brasil nesta edição dos Jogos Mundiais Militares. No total, o Brasil conquistou 84 medalhas, sendo 34 de ouro, 26 de prata e 24 de bronze. Foram 2 ouros a mais que a China, terceira colocada no ranking de medalhas. A Rússia terminou na liderança com 135 medalhas, sendo 59 de ouro. Os russos não participaram dos últimos Jogos Mundiais Militares disputados no Rio de Janeiro, quando o Brasil se isolou na liderança do quadro de medalhas. Foi na natação que o Brasil reuniu o maior número de pódios. Os brasileiros conquistaram 28 medalhas, sendo 10 de ouro. Destaque também no judô, com 11 medalhas, sendo 5 de ouro. Nos esportes coletivos, o país foi campeão no vôlei masculino e também no feminino, repetindo as conquistas de 2011. A seleção feminina de futebol garantiu mais um ouro e se tornou bicampeã dos Jogos. Nos esportes militares foram 11 medalhas, com 3 ouros em cada um dos pentátulos, aeronáutico, naval e militar. As modalidades paramilitares, uma novidade desses jogos, deram uma medalha de prata ao Brasil, com Andréa Rocha no arremesso de peso. Os próximos jogos já têm série definida. A competição será na China, na cidade de Wuhan, em 2019. Antes disso, em 2017, Sochi, a cidade russa que sediou os Jogos Olímpicos de Inverno, vai receber os Jogos Mundiais Militares de Inverno. Bela participação do Brasil, segunda colocação no quadro geral de medalhas, enfim, resultado muito bom, né? Sem dúvida nenhuma, o resultado foi excepcional. A gente estava com a expectativa de ficar entre os 5 primeiros, trabalhamos muito forte para que isso acontecesse, e o segundo lugar foi altamente gratificante, principalmente porque a gente ficou à frente de grandes potências como China, a própria Coreia, que era o país anfitrião, Estados Unidos. Só ficamos realmente atrás da Rússia. Então, um resultado extremamente gratificante para o desporto nacional. Em 2011, o Brasil ficou na primeira colocação. Os Jogos Mundiais Militares foram no Rio de Janeiro, inclusive com a transmissão aqui da TV Brasil. Nas outras 4 edições, a participação do Brasil foi mais acanhada. O que mudou nesse período? Bom, pouco antes de 2011, lá em 2008, quando se teve a notícia de que o Brasil ia sediar os Jogos Mundiais Militares, houve uma preocupação nas nossas Forças Armadas em fazer bonito, né? Ou seja, em representar o país da melhor forma possível, já que nós estávamos em casa. E com isso, cada força iniciou algumas tratativas, a Marinha iniciou a contratação de atletas, o trabalho exatamente de incorporar atletas de alto rendimento, e o Exército fez a mesma coisa, depois, posteriormente, a Força Aérea, no sentido de ter um bom resultado. E o resultado disso tudo foi altamente satisfatório, ou seja, em 2011, como você acabou de mencionar, o Brasil foi o primeiro colocado, com uma margem muito boa, e isso aí começou a gente sentiu que poderia contribuir também para o desporto nacional, não só para o desporto militar, mas para o desporto nacional. Vieram as Olimpíadas de Londres logo depois, né, em 2012, a gente teve os atletas militares conquistando medalha, 2 exemplos, no caso da Marinha, a Sara Menezes, medalhista de ouro no judô, depois a Mayra Guiar também com a medalha no judô também, e isso aí sentiu nas Forças Armadas uma necessidade de institucionalizar cada vez mais. Então, no caso da Marinha, por exemplo, a gente criou o Programa Olímpico da Marinha, cujo propósito exatamente é ajudar o país a se transformar numa potência olímpica, transformar o Brasil numa potência olímpica. Como o senhor bem disse, alguns atletas militares participam até dos Jogos Olímpicos, né? Enfim, é um investimento das Forças Armadas. Queria que o senhor explicasse como é que é feito esse trabalho. Vocês procuram, os atletas, eles se oferecem para participar, ou há um trabalho de ir em cada unidade procurar esses militares que fazem algum tipo de atividade esportiva? Tem vários, esse programa olímpico ele acaba tendo várias vertentes, vamos dizer assim. Uma vertente mais imediatista, vamos dizer assim, ou seja, para ter resultados imediatos, a gente procura apoiar atletas que já venham se desempenhando bem. Então, esses melhores atletas, eles são convidados, é colocado um edital público, e esses atletas se candidatam e, de acordo com o seu ranqueamento, com essas coisas todas, eles são incorporados
à Força Armada e com isso passam a contar com esse apoio institucional. Então muitas vezes a gente vê, principalmente nas modalidades mais que tem menos recursos, como o boxe, o próprio atletismo, às vezes esses atletas eles conseguem permanecer no esporte, coisa que eles não conseguiriam caso não tivesse o apoio das Forças Armadas. Então essa é a vertente do alto rendimento, ou seja, são coisas imediatas, a gente normalmente incorpora os atletas que têm os melhores resultados. E ao mesmo tempo, por exemplo, no caso da Marinha, nós trabalhamos com os programas de base, que são ligados, por exemplo, ao programa Força no Esporte, que é um programa do Ministério da Defesa, junto com o Ministério do Esporte e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que é um programa que começa como um programa social, ou seja, basicamente ele é ligado àquele segundo tempo, que é para manter a criança numa unidade, aprendendo algumas coisas da área de esporte depois da escola, mas como a gente tem, no caso da Marinha, o Centro de Educação Física, o Almirante Alberto Nunes, reunindo todas as facilidades em termos de instalações esportivas, além de excelentes treinadores, a gente consegue prospectar e detectar alguns talentos e já começa a trabalhar com esses talentos aí não para 2016, mas já para 2020. Ou seja, a gente teve agora, fruto desses resultados, atleta, por exemplo, que foi campeã mundial de levantamento de peso, sub-16. Então são promessas que vão aparecendo e daqui a pouco vão começar a brilhar. Então o projeto ele não é de curto prazo, é um projeto que vai muito além de 2016, é realmente para ajudar o país a ter um modelo de transformação em potência olímpica. A natação conquistou 28 medalhas, o judô conquistou 11 medalhas, foram as modalidades mais premiadas. Isso tem explicação para isso? Existe um investimento mais focado para essas duas modalidades? Não, são duas modalidades no que o país já vem se destacando de alguma forma também. No caso da natação, vale a pena mencionar, por exemplo, a Sargento Etienne. Além de ter contribuído para essas medalhas, ela ganhou 6 medalhas. Foram 4 de ouro e 2 de prata. Ou seja, ela foi a principal medalhista de todos os jogos, não é a principal medalhista do Brasil, ou seja, foi a atleta mais laureada de todos os Jogos Mundiais Militares. Ao mesmo tempo, o judô já vem com uma tradição, ou seja, em Londres a gente tinha conseguido bons resultados. O trabalho em parceria com a Confederação Brasileira de Judô, com a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, tudo isso assegura que a gente vai tendo resultados cada vez melhores dos dois lados, tanto do lado do desporto militar quanto do lado do desporto civil. Então, eu diria que a chave desses resultados cada vez melhores é exatamente essa integração da área militar com as confederações e com o Ministério do Esporte também, que tem dado um apoio muito grande. Nos Jogos Pan-Americanos em Toronto, que aconteceram esse ano, muitos brasileiros acharam estranho e até se surpreenderam com os atletas prestando continência na hora da execução do hino nacional. Isso é uma regra? Isso é uma obrigação, uma exigência da Marinha? Como é que funciona? Não existe uma exigência da Marinha. Os atletas, de certa forma, eles fazem isso espontaneamente, demonstrando que são militares. Ou seja, a continência é um gesto de respeito universal entre os militares. Então, com isso aí, eles demonstram seu respeito ao hino nacional brasileiro, demonstram seu amor à instituição, ou seja, a Marinha, o Exército Brasileiro, a Força Aérea. É um fato natural, ao mesmo tempo acabou contribuindo indiretamente para a divulgação do programa, ou seja, toda essa polêmica ela acabou sendo muito saudável, que muita gente que nem sequer sabia que as Forças Armadas estavam dando esse apoio tão grande ao desporto nacional passaram a conhecer. Então, a gente vê isso aí com muito bons olhos no final, ou seja, tudo isso E uma coisa mais interessante, as pessoas, foi nos Jogos Pan-Americanos que isso apareceu. Não, elas já vêm fazendo, os atletas já vêm fazendo continência há muito tempo. Há muito tempo, ou seja, nas premiações já aparece, se for olhar as fotografias, tem. E ali apareceu mais, como era a transmissão ao vivo, então muitas vezes as pessoas foram surpreendidas, mas não tem nenhuma novidade, vamos dizer assim. Aquilo já vem acontecendo há muito tempo e foi muito bom. Eu digo para você, para a sua audiência, foi muito bom, porque realmente ajudou até a divulgar o programa, foi um bom momento disso tudo. Vamos torcer para em 2016 eles continuarem subindo no pódio e prestando continência. Agora, a gente, na TV Brasil, já exibiu uma série de reportagens mostrando a estrutura que o atleta tem nas Forças Armadas, né? Tanto na Marinha como no Exército, como na Aeronáutica, e por isso cresce o número de atletas ligados às Forças Armadas. Você acha que isso pode estar ligado à falta de patrocínio que o esporte olímpico brasileiro tem, as dificuldades que os atletas passam e eles acabam indo para as Forças Armadas por conta dessa estrutura que está sendo recebida? Bom, sem dúvida alguma, algumas modalidades apresentam dificuldade maior no desporto olímpico. Ou seja, muitas vezes a gente vê o atleta largando prematuramente uma carreira que poderia ser promissora, exatamente porque ele tem que trabalhar para sustentar a família e outras coisas assim. Em outras modalidades tem um apoio um pouco maior. Mas eu diria que, no conjunto, essa identificação com as Forças Armadas, ela não vem de hoje também. Hoje a Marinha, agora no mês de novembro,
está completando 100 anos de existência da Liga de Esporte da Marinha. Ou seja, são 100 anos. As Forças Armadas elas já estão ligadas ao desporto nacional há muito tempo. Então, aí, às vezes, existem ondas onde ela está mais presente, ondas nas quais ela está menos presente, mas já é uma ligação antiga. A área militar e o esporte tem muita coisa a ver. A questão da disciplina, da dedicação, existem muitas semelhanças, isso tudo que eu acho que, de certa forma, contribui para atrair o atleta. Em alguns países, inclusive, a área militar é a grande contribuinte para que o país tenha um sucesso, o próprio caso da China, o próprio caso da Rússia, ou seja, em outros países são modelos diferentes. A gente está tentando ajudar realmente o Brasil a ter um desenvolvimento maior na área militar, coisa com a qual, na área militar não, na área do esporte, coisa com a qual a gente tem condições de contribuir exatamente pela infraestrutura, pelos técnicos e pela seriedade e dedicação com que o treinamento é feito normalmente, né? Muito obrigado pela sua entrevista. Espero que o senhor volte outras vezes aqui no estádio para a gente falar das conquistas dos atletas brasileiros, militares e civis. O importante é o Brasil estar lá no pódio e o nosso esporte evoluir sempre. Muito obrigado. Sem dúvida. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente, falar um pouquinho sobre uma coisa que para nós é tão importante, tão cara, que é o esporte olímpico e os nossos programas olímpicos realmente. Então é uma satisfação muito grande, a oportunidade que a TV Brasil, o estádio, nos dá de estar divulgando um pouco o programa.